Meu nome é Eduardo Freitas, eu sou gerente geral da Artieri e venho hoje aqui para mostrar para vocês a nova linha de protetores da Artieri. Nós vamos estudar nesse pequeno intervalo de tempo sobre proteção elétrica para a área de telecomunicações. Como eu falei, eu sou gerente geral da Artieri, também sou engenheiro na área de eletrônica e telecomunicações e também especialista na área de cabeamento estruturado e redes. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail é eduardo.freitas@artieri.com.br e os meus telefones é 41 30 18 44 44 ou 41 8836 4777. Para quem não conhece a Artieri é uma empresa paranaense com atuação nacional, onde ela tem como seu principal negócio o desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos para automação de iluminação e painéis para telecomunicações ou proteção elétrica. Então nós temos duas áreas, tanto na área de automação como na área de telecomunicações. O material que vai ser visto hoje, ele está disponível para download no site artieri.com.br/apostilas. E nós temos dois sites principais da empresa, onde que todos os produtos com as especificações técnicas e respectivos preços estão disponíveis na loja virtual.artieri.com.br. O outro site, artieri.com.br, ele é um site institucional e onde você consegue encontrar diversas informações sobre a empresa e sobre os nossos produtos. Bem, nós vamos falar basicamente hoje sobre uma linha de protetores fabricados pela Artieri já há bastante tempo. Os Protect Guards, são produtos com proteção série paralela, nós vamos ver adiante o que isso significa, mas rapidamente uma definição para proteção elétrica para a área de telecomunicações é dispositivos de proteção de linhas de telecomunicações e de dados contra descargas atmosféricas e contato acidental com a rede elétrica propriamente dita. Aqui tem um exemplo de uma ligação de protetores, onde que eu tenho um provedor de telecomunicações que envia, através de pares metálicos, sinais que podem ser tanto de voz, telefonia, como na área de dados, ADSL, XDSL, link de dados, links dedicados e outros sistemas. Onde que eu tenho uma proteção elétrica contra surtos na entrada. No caso aqui eu estou utilizando apenas para proteção de telefonia, de voz. Uma configuração tradicional onde que eu tenho um sistema de PABX, um sistema de central telefônica privada, e a partir dali eu tenho uma distribuição de ramais, sejam eles internos ou externos. No caso das linhas externas, sempre é recomendado utilizar proteção elétrica contra surtos. Aqui é um exemplo mais detalhado de um protetor, onde que eu tenho em cada linha de telecomunicações um dispositivo com um centelhador tripolar a gás e dois PTCs, onde que eu faço a proteção contra surto de tensão, ou seja, descarga atmosférica com esse dispositivo, e o surto de corrente através desse dispositivo. Então toda a rede de telecomunicações, rede telefônica, chega nas instalações e são protegidos por um protetor na área de telecomunicações. Então aqui, para vocês terem como curiosidade, esse aqui é um diagrama, é um corte num centelhador a gás, onde eu tenho uma câmara com gás inerte, ionizável, e um dispositivo de fail-safe. O que significa isso? Quando eu tenho uma diferença de potencial em relação ao terminal de referência, esse gás ioniza e curto-circuita os contatos através do gás ionizado, e eu faço uma derivação desse surto para o ambiente de terra, pelo ponto de terra. O fail-safe, que são representados por essas duas chaves, o que eles fazem? Caso o equipamento, como é um dispositivo regenerável, mas caso o surto seja acima das características que vamos falar adiante, for maior que as características de corrente,
máxima suportada pelo equipamento, o que acontece? Esse dispositivo funde e ele curto-circuita definitivamente, protegendo o equipamento, o telefone ou a central telefônica. Bem, aqui só para vocês terem uma ideia, o sistema de telecomunicações é um sistema balanceado, ou seja, eu tenho uma linha A, uma linha B, e o surto, representado por esses picos aqui, eles têm, mesmo como é um sistema balanceado, nas duas linhas em referência à terra ou aterramento, eles estão defasados 180 graus. Porém, quando há uma descarga elétrica, o pulso, que pode chegar a alguns milhares de volts, tá? Eles possuem por ionização a mesma polaridade. Então, dependendo do sistema de proteção, se você não tiver um aterramento eficaz, ele normalmente fica inoperante. Voltando aqui ao nosso diagrama do protetor, o que eu tenho? Eu tenho uma descarga atmosférica, que ela viaja através da indução, através dos cabos, chegando, atingindo as minhas instalações. O surto, ele vem pela linha A e B, e como eu falei anteriormente, se o pulso, o pulso ele não tem diferença de polaridade, aparece tanto na linha A como na linha B, é necessária uma conexão à terra para me dar a referência. Então o que acontece? Eu tendo a referência, quando eu tenho um pico de tensão, ou seja, um surto de um raio ou alguma coisa que gerou esse pulso no meu sinal, tá? O que acontece? Eu consigo ter uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto de terra, fazendo que o gás dentro da câmara do centelhador ele ionize, curto-circuitando seus contatos. Significa que o fluxo de corrente, tanto pela linha A como a linha B, derivam para o ponto de terra das instalações. Tá? Então esse é o funcionamento de uma proteção elétrica paralela. Porém, quando nós temos um problema que esse centelhador ele responde a tensões acima de 250 a 300 volts, isso em corrente contínua. Essa tensão, por exemplo, pode chegar em torno de 400 a 500 volts se o surto for muito rápido, na ordem de microsegundos, que é o que acontece normalmente. Então, muitas vezes a tensão se eleva, tá? E eu consigo fazer a proteção quando é uma descarga elétrica através de um raio. Porém, se eu tenho contato acidental de uma rede, por exemplo, de 127 volts ou 220, a tensão aqui entre os pontos não é o suficiente para ionizar o gás. Isso faz com que esse dispositivo aqui não opere. Então eu não teria proteção elétrica e o surto ia diretamente para o meu equipamento telefônico ou para a minha central telefônica. Então o que eu faço? Eu coloco esses elementos chamados de PTCs, que são resistores com coeficiente positivo de temperatura, que quando ele sente um fluxo de corrente, ele automaticamente aquece o seu corpo, lógico, com uma variação bem pequena, porque o objetivo disso aqui não é realmente fazer medição de temperatura, mas sim ele abrir o circuito quando ele sente uma corrente. Tá? Então acontece, ele sentiu uma corrente que não seja uma corrente de sinal, é lógico, uma corrente de surto. Esses dois dispositivos aqui, eles em repouso, eles têm aproximadamente 8 ohms de resistência. Quando eu tenho um surto, ele pode atingir dezenas de quiloohms. Trocando em miúdos, ele opera com uma chave térmica, ou seja, tendo uma corrente, um fluxo de corrente de surto, com o passar do tempo, um tempo por aproximadamente de 3 a 4 segundos, esses dispositivos abrem, tá, impedindo a circulação de corrente. Bem, essa configuração é tradicional, é a mais adotada no mundo para a proteção elétrica. E a grande vantagem de todo esse sistema é que esses componentes aqui são regeneráveis, ou seja, a hora que termina o surto, os protetores voltam na condição inicial e continuam protegendo. Uma coisa importante, uma coisa que o pessoal normalmente não faz, mas esse dispositivo centelhador tem uma vida útil
de aproximadamente 500 disparos. Dependendo da região, isso pode ser em torno de 5 a 8 anos. Significa que a cada 5 a 8 anos é recomendado você fazer a substituição do protetor como um todo.